Bom, agora o assunto volta a ser o carnaval. Aluguel de imóvel para o feriadão prolongado, são pelo menos 4 dias, para algumas pessoas são até 5 dias. Em geral, as pessoas fazem uma opção pela praia e as opções para aluguel variam para todos os tipos de bolsos. A locação de um imóvel, por exemplo, costuma variar, ou varia esse ano, de R$ 112 a R$ 1.300 ao dia. E esses valores valem para litorais norte e sul de São Paulo. Os dados, esses números, são do Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo e ainda segundo o Cresce, a crise não afetou a procura por imóveis de locação para este feriadão. Ao contrário, a diária, em muitos casos, aumentou até 252% na comparação com o mesmo período do ano passado. Lembrando que essa pesquisa foi realizada junto a imobiliárias de cidades como Bertioga, Caraguá, Guarujá, Ilhabela, também Itanhaém, Peruíbe, Santos, Praia Grande e Ubatuba. Sobre este assunto, e também para saber um pouquinho mais sobre o que acontece no restante do país, converso agora com José Augusto Viana Neto, vice-presidente do Conselho Federal de Corretores de Imóveis e também presidente do Cresce. Olá, José Augusto, tudo bem? Tudo bem, Sandra. Boa tarde. Boa tarde. José Augusto, então quer dizer que a crise não afetou a locação de imóveis para o carnaval? Pois é, por incrível que pareça, quando todos reclamam da crise, esse setor, os investidores estão vivendo um bom momento. Veja que aumento de até 252% no preço das diárias, mostrando que a região do litoral está realmente muito procurada pelos turistas. Tá certo. A pesquisa que eu citei aqui diz respeito às cidades do litoral sul e também litoral norte do estado de São Paulo. Isso pode ser estendido ao restante do país, ou seja, também em outras cidades a procura é grande e o aumento dos valores do ano passado para esse também são apontados, são registrados? Sem dúvida. A informação que temos dos presidentes de Cresce dos outros estados brasileiros com cidades litorâneas, que a procura está muito grande e que os preços também estão bem elevados. Agora, aqui no estado de São Paulo, este ano teve este fenômeno de muito calor, sol, bastante tempo, fez com que os preços subissem bastante. Apesar de que aumentou também a oferta de imóveis. Hoje o número de imóveis disponíveis para locação, nós não temos em números exatos, mas é voz unânime das imobiliárias e corretores que trabalham com esse ramo de atividade, afirmar que é grande o número de proprietários que hoje colocam os imóveis para esse tipo de locação a fim de obter uma renda extra. Até porque, como os valores estão subindo, isso atrai, né, as pessoas que têm imóveis e que ficariam, teoricamente, com esses imóveis fechados, né? Perfeitamente. Normalmente o proprietário de imóvel no litoral é o período que ele menos gosta de ir para o litoral e nesse momento de grande movimento. Então aproveita a oportunidade, faz a locação e com certeza, alugando o imóvel nesses principais períodos da época de verão, ele consegue fazer uma arrecadação de recursos que permite ficar com a manutenção do imóvel durante todo o ano, IPTU, condomínio e eventuais pequenos reparos, já totalmente quitado. Agora, José Augusto Viana Neto, isso vale também para casas no interior ou ainda as pessoas podem locar uma casa, um imóvel no interior sem pagar tanto? Veja bem, Sandra, esse período do ano, os preços são mais altos na região do litoral. As pessoas que hoje preferir as regiões, as instâncias climáticas, a região serrana, eles vão encontrar preços mais em conta. E a disponibilidade de imóvel, a notícia que temos, as informações que temos, a disponibilidade de chalés, pequenas chácaras, cidades como Atibaia, Campos do Jordão, Serra Negra, Águas de Lindóia e em outras cidades turísticas do Brasil. Também, não sendo litoral, há disponibilidade com preços até mais vantajosos, porque nesta época do ano a preferência do público realmente é litoral. Entendo. Agora, um outro problema que a gente verifica nessa época, ou não, né, não é um problema, mas são cuidados que as pessoas devem ter, é na hora de fazer essa locação. Muita gente já fez, já contratou esse aluguel, mas ainda falta uma semana, faltam alguns dias, né, para o carnaval, não uma semana, e ainda tem gente procurando. É preciso muito cuidado, né, na hora de fazer o contrato de locação, principalmente se a pessoa não vai ver a casa antes, né, Viana?
Sandra, é um perigo muito grande fazer esse tipo de contratação por telefone ou por internet. É melhor não, então? Melhor não. Nós sempre aconselhamos que a pessoa vá até o litoral, visite o imóvel, ou se não puder de maneira nenhuma ir ao litoral, a forma segura é entrar no site do CRES, que é o órgão que regula esse tipo de transação e fiscaliza. Portanto, as informações ali contidas são informações que oferecem bastante segurança à sociedade. Então, a pessoa entra no site do CRES, procura uma imobiliária ou um corretor de imóveis naquele município que ele pretende passar aqueles dias e faz a contratação através desse expediente. Porque, pelo menos, quem está exposto no site do CRES é certeza absoluta que tem aquele endereço, aquele telefone. E a pessoa lá, evidentemente, responderá pela evicção das afirmações feitas através de internet e telefone. Então, esta forma, sem dúvida, ela se traduz de uma forma mais segura. E é importante que as pessoas saibam que todos os anos a ação de golpistas se repete nesse período. Pessoas que colocam anúncios com preços convidativos, vantagens expressivas, aquilo que não faz parte do dia a dia. As pessoas se deixam seduzir pela boa fala do estelionatário e acabam depositando um dinheiro numa conta bancária que a pessoa saca aí de um lugar que ninguém imagina onde, e na realidade aquele imóvel não existe, ou se existe não estava para alugar. Isto se repete todos os anos de maneira impressionante. Então, todo cuidado é pouco, e a segurança que nós recomendamos é essa do site do CRES. Qual é o site do CRES, Viana? www.crescisp, crescsp, tudo junto, .gov.br. Isso vale também para quem está fora do estado? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. O site dos Conselhos de Fiscalização Profissional, eles apresentam essa segurança a mais. Porque todos aqueles que têm ali seus nomes expostos nesse site, evidentemente que cumprem com as formalidades que a legislação brasileira exige para atuar neste ramo de atividade. Entendo. Agora, uma outra pergunta ainda sobre o contrato, enfim. Lembrar que sempre deve haver um contrato por escrito, né, e reconhecido, embora seja para apenas 4 dias, né? Mas, sem dúvida nenhuma, o contrato é de fundamental importância, porque nele deverá constar a qualificação do locador e locatário, o endereço do imóvel, quantos dias será essa locação, dia e hora de entrada, dia e hora de saída. Se for apartamento, deve mencionar o número de pessoas autorizadas pelo regimento interno do condomínio permitido para entrar naquele prédio. Verificar também se tem um checklist dos pertences, dos bens que se encontram dentro daquele imóvel. Exigir a presença do corretor no momento que entra no imóvel para fazer um exame daquilo que está sendo recebido. E exigir a presença do corretor no momento em que está saindo do imóvel, para que possa pegar uma quitação de que tudo está sendo devolvido em bom estado. Isso é tudo muito importante. E verificar também, Sandra, é muito importante, se no caso de apartamento, o prédio e condomínio permite o uso da garagem por parte do locatário de veraneio. Porque muitos prédios não permitem que o proprietário, quando alugue o imóvel, que sua vaga de garagem seja usada por locatário de veraneios. Então, essas questões são muito importantes, porque conseguir estacionamento no litoral nessa época do ano é muito difícil. É bem difícil, diga-se de passagem. E quando se consegue, o preço é comparável aqui da capital. E aí o que acontece? É uma despesa a mais, que não é pequena, que a pessoa vai ter que colocar no orçamento. E verificar também com muita atenção a distância que o imóvel está da praia. Porque alugar um imóvel numa cidade litorânea não significa dizer que está na praia. Pode estar aí a 10, 15 quilômetros distante da praia. É importante que isto seja verificado. Ver também se este imóvel fica numa rua que não tenha favelas, depósito de containers, oficina, enfim. Esse equipamento que não condiz com momentos de lazer. Porque se a pessoa não verifica isso antes, chega lá, o imóvel está próximo de uma favela, vai ser, evidentemente, um momento ruim para a família e não um passeio agradável. Exatamente, só lembrando, né, que as formas de pagamento, tudo também deve estar no contrato, tudo sempre muito bem documentado. E eu vou repetir então o site do CRES, para quem quiser aí tirar todas as dúvidas, www.crescsp.gov.br.
Eu agradeço bastante a participação aqui no Espaço Informal do José Augusto Viana Neto, vice-presidente do Conselho Federal de Corretores de Imóveis, também presidente do Cresce São Paulo, que é o Conselho Regional de Corretores de Imóveis, comentando então que a procura por imóveis de locação, principalmente nas praias, isso vale para todo o país, não caiu, pelo contrário, aumentou mesmo em tempos de crise. Muito obrigada, viu, Viana? Um abraço a você e até a próxima oportunidade. Um abraço, Sandra, e eu é que agradeço a oportunidade de falar com os ouvintes da Eldorado. Muito obrigado. Obrigada, até mais.